Áudio 11 da História da Vida de George Miller. Continuação do capítulo 6. Uma semana mais tarde, George contou outra notícia perturbadora para sua mulher. Desta vez, concernente a seu salário. A Capela Ebenezer pagava a George o generoso salário de 55 libras anuais. A maior parte do dinheiro provinha de uma prática conhecida como aluguel de bancos. Uma pessoa ou família alugava um banco particular na igreja para se sentarem aos domingos. As pessoas mais ricas alugavam os bancos mais caros na parte da frente, deixando os pobres se sentarem nos bancos de trás, ou nos bancos baratos, como eram conhecidos. Esse costume nas igrejas da Inglaterra e da Europa contava centenas de anos e quanto mais George pensava nisso, mais errada considerava a prática. A igreja não deveria ser um lugar em que as pessoas fossem divididas de acordo com quanto dinheiro tivessem. Não havia pobres nem cidadãos de segunda classe no reino de Deus, e George não via por que isso deveria acontecer na igreja na terra. Aluguel de bancos era algo que não deveria ocorrer na igreja, por ele liderada, e com isso a igreja perderia boa parte das entradas e, como consequência, do salário de George. Após o jantar, em uma noite em novembro, George e Mary Miller saíram para caminhar ao longo da orla. Os vendedores de mexilhões e berbigões já haviam ido para casa, e os últimos barcos pesqueiros singravam em direção ao porto. Mary, disse George com gentileza, obrigado por vender suas coisas. Agora há outro assunto sobre o qual precisamos conversar. Mary parou e olhou diretamente para seu marido. George deu um grande suspiro antes de continuar. É sobre o aluguel dos bancos. Não consigo ver como podemos seguir o mandamento de Jesus de tratar todos os homens de forma igual, como irmãos, se dermos aos ricos os melhores lugares na frente da igreja. Na Bíblia, o livro de Tiago nos diz com clareza que não devemos favorecer os ricos, porque isso é uma desonra para os pobres. Após um longo período de silêncio, George escutou Mary ofegar e dizer, com sua voz se arrastando, George, este é o nosso único salário. Eu sei, ele respondeu de forma gentil. Você quer que eu diga que está tudo bem se você desistir de nossa única fonte de renda? Ela respondeu com incredulidade. Sim, George disse com franqueza. Sei que é difícil, mas acho a coisa certa a fazer. A congregação deve estar livre para contribuir porque Deus a dirige, não por desejar o melhor banco da igreja. Perguntou Mary. E se as pessoas não quiserem contribuir livremente? Bem, então Deus terá de prover por nós de outra maneira, disse George, alcançando a mão de sua mulher. Mary, você acha que pode fazer isso? Mary ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto continuavam a caminhar pelo litoral. Os únicos sons eram das ondas batendo contra o paredão e as gaivotas gritando acima deles. Por fim, Mary respondeu, faça o que você achar melhor, George. Posso confiar em Deus do mesmo modo que você.
George parou e abraçou sua mulher. Lágrimas caíram sobre suas bochechas. Mary estava certa. O casamento não se tornara uma prisão para ele. Em vez disso, dera-lhe uma parceira na fé. Ele disse com mais confiança do que realmente sentia no momento: Deus não nos decepcionará. Na noite seguinte, depois do jantar, os dois saíram para outra caminhada, desta vez na direção oposta, indo para a rua Ebenezer. Quando chegaram à capela, George destrancou a porta e os dois entraram. Ele acendeu a lâmpada a óleo na parte de trás da igreja e pegou a bolsa de lona que trouxera consigo. Tirou uma caixa de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos, com um corte no topo e uma porta de dobradiça ao lado. Dê-me um prego, Mary, ele disse com uma voz decidida. Em 5 minutos a caixa estava presa à parede na parte de trás da igreja. E perguntou a Mary: o cartaz está com você? Mary assentiu enquanto lhe entregava o cartaz. Depois de pregar o cartaz em cima da caixa, recuou para admirar o seu trabalho e disse, apertando a mão da esposa: sim, estamos à mercê de Deus agora. Ele examinou o cartaz e assentiu. Como está escrito no cartaz, Mary, se alguém quiser nos ajudar, a ajuda será bem-vinda. Jamais pediremos dinheiro a ninguém. Em vez disso, esperaremos em Deus para atender às nossas necessidades. Quando os dois se ajoelharam ao lado de um banco, pediram a Deus para cuidar deles e lhes dar fé para manter o novo plano. Quando George saiu, deu um grande sorriso. Ele já se sentira assim antes. Quando foi mesmo? Estava a meio caminho de casa antes de se lembrar que foi no dia em que disse ao pai que não aceitaria mais nenhum dinheiro dele para os estudos na Universidade de Halle. Experimentou então o mesmo sentimento de liberdade, de dependência de Deus e não das pessoas. O sentimento o animou muito. No entanto, as coisas não funcionaram com tanta velocidade ou facilidade como ocorreu em Halle. O ano de 1831 foi muito difícil para o casal Miller. Alguns membros da congregação continuaram a colocar a mesma quantia de dinheiro na caixa de madeira que ficava na parte de trás da capela. No entanto, várias pessoas deixaram de fazê-lo, provavelmente porque já compravam nada. Sem dúvida, isso teve um grande impacto no salário de George. Em uma ocasião desesperadora, George e Mary se sentaram na hora do jantar com a mesa posta e os pratos vazios. Não havia nada no fogão. Sem rodeios, George fez uma oração de agradecimento. Enquanto orava, alguém bateu à porta. Um amigo na vizinhança de Exmouth enviou uma entrega especial. Um presunto inteiro. George orou com mais gratidão e depois cortou o presunto para que ele e Mary comessem. Outra vez, uma completa estranha bateu à porta. Quando Mary a abriu, uma mulher que lhe prestou uma reverência e disse: eu não poderia comer enquanto imaginava vocês com fome, senhora, e entregou a Mary um pão recém-assado. Antes que Mary pudesse lhe perguntar o nome ou de onde ela era, a mulher desaparecera. Muitas vezes, quando George estava fora pregando, as igrejas que visitava lhe ofereceriam dinheiro.
Ele sempre recusava, ao afirmar que não queria deixar a impressão de que pregava por dinheiro. Para não ficarem para trás, as igrejas encontraram maneiras criativas de retribuir ao seu pregador. Às vezes, George encontrava dinheiro no interior da Bíblia, ou Mary, que muitas vezes viajava com ele, descobria que alguém colocara moedas em sua bolsa enquanto não estava olhando. Ao todo, até o final do ano, George e Mary aprenderam várias coisas sobre a confiança em Deus. Primeira, Deus realmente provia as necessidades do casal. Eles nunca ficaram sem fazer uma refeição ou tiveram uma necessidade não atendida de alguma forma. Segunda, para confiar no Senhor de forma completa, precisaram aprender a distribuir todo o dinheiro extra recebido. Eles não mantinham dinheiro desnecessário e nunca se permitiram pegar emprestado um único centavo, mesmo quando passavam por necessidade. Criam que Deus proveria exatamente a sua necessidade, e Deus assim agia. Na primavera de 1831, George agradeceu a Deus por quão bem tudo funcionara. Ele viera a Taimas 16 meses antes, sem trabalho, pouco dinheiro e um amigo. Agora ele não podia caminhar pela rua sem ser parado uma dúzia de vezes para conversar com amigos. Desistira do salário de 55 libras anuais e, em troca, Deus proveu comida e dinheiro para o aluguel. Agora sua mulher estava do seu lado e, em 5 meses, seu primeiro filho nasceria. A congregação crescera até atingir o número de 51 membros, vários recém-convertidos. Tudo ia bem para George em Taimas, exceto por um detalhe. George não achava que pertencia mais àquele lugar.